Pois a doutrina do arrebatamento tem sofrido muita oposição. Eu vou mostrar aqui a crítica que o arrebatamento vem recebido, mostrando esse lado negativo, para nós, claro, valorizarmos o lado positivo. Então veja aí, a doutrina do arrebatamento tem sofrido muita oposição. Letra A: dizem que o arrebatamento é uma invenção dos dispensacionalistas e que o termo sequer está na Bíblia. Você já deve ter ouvido falar isso. Você crê no arrebatamento? A palavra arrebatamento nem aparece na Bíblia. Quem inventou isso aí foi o pastor Antônio Gilberto, foram os dispensacionalistas, os assembleianos, foi aquele teólogo do século XIX que inventou isso aí. Você fica crendo nisso? O arrebatamento não existe, a palavra arrebatamento nem está na Bíblia. Eu acredito que os irmãos aqui já ouviram isso, eu pelo menos já ouvi várias vezes. Mas meu amado irmão, de fato, o termo arrebatamento não aparece na Bíblia, como eu coloquei aí. Mas esse mesmo termo deriva. Veja que o termo não precisa estar na Bíblia, o importante é estar a doutrina, não é? Da qual deriva o termo. Por exemplo, você já encontrou na Bíblia o termo trindade? Não tem na Bíblia. Triunidade, que seria um termo até mais específico para tratar dessa doutrina, você também não vai encontrar. Mas a doutrina da triunidade de Deus, ela é clara em toda a Bíblia, principalmente no Novo Testamento. Como você vai negar a realidade da trindade só porque o termo não está lá? Por exemplo, outro termo, o termo onipresença. Aliás, falando de trindade, uma boa resposta para os unicistas, não é? Aqueles que pregam a unicidade de Deus e pregam contra a trindade. Se alguém disser para você: olha, a palavra trindade não está na Bíblia, você diz para ele: e a palavra unicidade está? E a palavra unicismo está? Também não está. Só que a pessoa é unicista, não é? Ele prega a unicidade. Se trindade não está, unicidade também não está. Só que a grande diferença é que, embora a palavra trindade não esteja na Bíblia, a doutrina da trindade está claramente na Bíblia. Aliás, tem um versículo, um único versículo, que você cita para um unicista, e o unicista não vai saber te responder, que é aquele texto de João 14, quando Jesus disse: eu rogarei ao Pai, e Ele enviará outro Consolador. Eu rogarei ao Pai, e Ele enviará outro Consolador para que esteja convosco. Ora, se a trindade não existe, se a trindade é invenção nossa, então Jesus, ele estava olhando para o espelho, não é? E está dizendo: eu rogarei ao Pai, que sou eu mesmo, para que Ele, que sou eu mesmo, vos envie outro Consolador, que sou eu mesmo. Veja que não tem lógica, não é? Na verdade, Jesus estava rogando ao Pai para que o Pai enviasse o Espírito Santo, que é chamado de outro Consolador, porque o próprio Senhor Jesus também é Consolador. O Pai é Consolador, o Filho é Consolador, e também o Espírito Santo, ele é Consolador. Por isso que ele é chamado de outro Consolador, porque Jesus também é Consolador. Mas então, veja aqui o que diz o nosso roteiro. O termo arrebatamento deriva de 1 Tessalonicenses 4,17. Em português, a frase seremos arrebatados, veja aí que o verbo aparece no particípio passado, arrebatado, não é? Arrebatados, seremos arrebatados. E o nome da doutrina, por causa desse termo que está na Bíblia, o verbo está lá. Claro que o verbo no grego não é arrebatar, é outro termo, nós vamos mencionar depois, mas foi traduzido para arrebatado. Então, daí deriva a doutrina. Só que em espanhol, você vai encontrar também, não é a mesma frase, seremos arrebatados, não é? Só que o nome da doutrina, para eles, embora também haja entre os irmãos de língua castelhana, aqueles que até usem o termo arrebatamento, não é? Só que eles preferem o termo rapto. Por isso que a doutrina é chamada el rapto de la iglesia, não é? Mas em inglês você vai encontrar outro termo, não é? Veja aí, will be caught up. Mas o nome da doutrina é tomado do latim, rapto, também fica
the rapture of the church, não é? Em francês a mesma coisa, o termo é enlevé, não é? E aí você vai encontrar o nome da doutrina, l'enlèvement de l'église, ou seja, o arrebatamento da igreja, da mesma forma, só que é outro termo, porque enlever no francês, você vai ver que é um sentido de mover, de tirar também, é o mesmo sentido que aparece no português. Então a pessoa que diz que o termo não está na Bíblia, que é invenção dos assembleianos, é porque ela não considera que, embora o termo não esteja lá, ele deriva, a doutrina na verdade deriva da palavra do Senhor. Em grego o verbo é harpazo, tomar, raptar. Veja de maneira análoga, porque a Bíblia, como eu falei, ela é uma analogia perfeita. Veja como o termo ele é empregado em outros episódios, não propriamente o arrebatamento, como nós estamos aqui pregando, mas o termo no grego é utilizado para dar exatamente essa ideia de tomar com rapidez, tomar com força e levar de maneira rápida e rápida. Veja que os termos até, não é? O som é parecido, rápido e rápido, não é? Abra aí Mateus 13 e 19, Mateus capítulo 13, versículo 19, vamos ver o que diz a Bíblia nesta passagem. Mateus 13, 19, é onde o termo harpazo no grego, que foi traduzido para o português, arrebatar, não é? No inglês é outro termo, no francês é outro termo, no espanhol, em outras línguas é outro termo, mas todos têm o mesmo sentido que aparece no original. Qual é o sentido? Veja aí, Mateus 13 e 19, 13 de Mateus, versículo 19: ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Qual que é o sentido de arrebatar aí? É o sentido de tirar com rapidez, não é? Raptar, é esse o sentido. Mas quer ver outra passagem correlata que eu coloquei aí também? João 16,15. João 16,15, só leitura. João capítulo 16, versículo 15. João 16, versículo 15: tudo quanto o Pai tem é meu, e por isso vos disse. É isso mesmo? Eu estou lendo errado aqui, perdão. João 6,15. João 6,15, aqui sim, 6 e 15 de João. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Veja ainda em João capítulo 10, versículo 12. João 10, versículo 12: mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Veja, por analogia, você vê que o mesmo termo que Paulo utilizou, o mesmo termo utilizado por Paulo, o mesmo verbo que Paulo utilizou, é utilizado em outras circunstâncias, mas com o mesmo sentido, de arrebatar. Então, como nós podemos desprezar esse texto de Paulo que diz que a igreja vai ser tirada da terra, vai ser arrebatada da terra? Veja que a Bíblia tem até um exemplo de arrebatamento, que é Atos 8, versículo 39, e o termo aparece lá de novo. Veja aí, Atos 8 e 39, o mesmo termo que Paulo usou em 1 Tessalonicenses 4, no grego, aparece aqui em Atos 8. Veja, Atos 8 e 39: e quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não ouviu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Aqui é aquele caso em que Filipe andou no meio de transporte de Deus. O que aconteceu? Deus tomou Filipe e levou para outro lugar.
O que aconteceu? Foi um arrebatamento. A própria Bíblia já dá um exemplo de como será o arrebatamento da igreja, porque é o mesmo termo, só que no caso de Filipe, claro, ele foi levado de uma cidade, de um lugar para outro. Agora nós vamos ser levados dessa cidade para a cidade celestial, aleluia, porque a Bíblia diz que a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Senhor, o Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido em um corpo glorioso. Glória seja dada ao maravilhoso nome do Senhor. Meus irmãos, então veja aí, quem diz que o arrebatamento não é verdadeiro porque a palavra não está lá, veja que argumentação descabida, não é? Porque a doutrina deriva da Bíblia, e o termo que está lá é muito claro: seremos arrebatados. Mas letra B, dizem que não haverá um arrebatamento secreto. Alguém diz: não, eu creio no arrebatamento, mas eu não creio em arrebatamento secreto. Olha, meu irmão, veja se tem sentido isso. O arrebatamento só tem sentido se ele for secreto. Por quê? Porque é um arrebatamento seletivo. Assim como a ressurreição será seletiva, o arrebatamento também será seletivo. Você já viu que a ressurreição vai ser seletiva? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, ou seja, é uma ressurreição dentre todos os mortos. Tem muita gente morta, mas Deus só vai ressuscitar, só vai trazer à vida os mortos em Cristo. E no arrebatamento a mesma coisa. Muita gente nesse mundo, mas quem vai ser tirado da terra é só a igreja. Só a igreja. É seletivo. Seletivo. Por isso que é um arrebatamento. E é secreto. Mas como, irmão Ciro? Não tem como ser secreto, porque Jesus vai aparecer. Meu irmão, quando Jesus ressuscitou, quanto tempo ele ficou aqui na terra? Ficou por um espaço de 40 dias. E eu pergunto, quem tomou conhecimento disso? Só a igreja. Só a igreja. Mas 40 dias na terra, ninguém ficou sabendo? Só a igreja ficou sabendo. E o arrebatamento também só a igreja vai ficar sabendo. Glória seja dada ao maravilhoso nome do Senhor. Deus, ele vai ocultar do mundo isso, com certeza. E há pormenores aqui. Deixa eu ver se dá tempo. Ele tem 10 minutos. Vamos caminhando aqui. Dizem que não haverá um arrebatamento secreto, mas vamos ver agora algumas passagens. João 14, versículo 3. O termo levar aí, paralambano, tomar ou raptar. Quer ver também alguns textos correlatos, só para você ter uma ideia do que significa isso? E observe o seguinte: para quem Jesus fez essa promessa? Foi para o mundo todo? Não, foi só para a igreja. Mas como, irmão Ciro, eu não estava lá? Jesus não fez para mim. Meu irmão, você não estava lá, mas não se esqueça que a igreja começou com 12 discípulos. Então, claro, algumas especificidades eram só para eles, mas a maioria do que Jesus falou para os seus discípulos também é para nós por extensão, porque ali estava a igreja nascente. Se Jesus está falando com a igreja nascente, eu estou lá também, embora eu esteja milhares de anos depois, mas eu estou presente. Hoje, através da palavra, eu sei que Jesus estava falando para mim também. Eu sei que em João 17, quando Jesus fez aquela oração sumo sacerdotal, aquela oração intercessória, eu sei que ele estava rogando por mim também. Glória ao nome do Senhor. E em João 14, Jesus diz para a sua igreja, constituída ali, formada inicialmente por aqueles 12 apóstolos: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. E ele continuando disse: vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Glória seja dada ao maravilhoso nome de Jesus. A promessa foi feita para nós: virei outra vez e vos levarei. É para nós, irmãos, não foi para o mundo. É uma promessa específica para a igreja do Senhor. Agora, o que significa aí esse termo que Jesus empregou? Vos levarei. Vamos ver algumas passagens correlatas. Mateus 2, 13 e 14. Mateus 2, 13 e 14. 13, né?
13 e 14, isso. Irmãos, desculpa aqui a minha dificuldade, eu estou com um óculos novo, que eu comentava com os pastores aqui, aquele óculos multifocal, eu nunca usei esse negócio, é a primeira vez, e está dando um nó aqui na minha cabeça, viu? Estou confessando com sinceridade aqui para os irmãos, mas eu estou me acostumando. Mateus 2, 13 e 14, Mateus 2, 13 e 14, e tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe. Eu pergunto, o menino ali, ele tinha como fazer alguma coisa? Era uma criança de colo? Não, ele foi tomado e levado. É o que vai acontecer com a igreja do Senhor. É o mesmo termo aqui, é o mesmo termo que é aplicado aqui, que foi usado por Jesus em João 14, é o mesmo termo aqui, o mesmo verbo que é utilizado aqui. Veja, toma o menino. Mas vamos ver um outro texto, também em nosso roteiro, Marcos 9, versículo 2, Marcos 9, versículo 2, e 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e a João, e os levou a sós em particular, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. Veja, tomou, mais uma vez, é o mesmo verbo utilizado por Jesus. E finalmente, um texto agora que tem a ver com a escatologia, Mateus 24 e 40, Mateus 24 e 40, o mesmo termo que Jesus utilizou quando ele disse: vos levarei para mim mesmo, aparece aí em Mateus 24 e 40, palavras de Jesus novamente. Olha aqui: então, estando dois no campo, será levado um e deixado outro, estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Então veja que a própria Bíblia, eu estou fazendo questão de ler esses versículos para os irmãos perceberem que a Bíblia explica a própria Bíblia. Você vai comparando esses termos, claro, no original, na língua portuguesa às vezes fica difícil, mas se você tiver facilidade de consultar o texto grego, através de uma concordância no grego, você vai ver como os termos são correlatos e indicam a mesma coisa. Mas vamos avançar, vamos aqui, ainda nesse mesmo ponto, veja aí, dizem que não haverá um arrebatamento secreto exclusivo para a igreja. Aí eu citei João 14, 3, o arrebatamento, eu citei, é análogo à ressurreição dentre todos os mortos. A expressão no grego é ekton nekron. Assim como os mortos em Cristo ressuscitarão dentre todos os mortos, os vivos salvos em Cristo serão arrebatados dentre todos os vivos. Veja como a Bíblia é análoga. Da mesma forma que o arrebatamento vai ser seletivo, a ressurreição será seletiva, o arrebatamento também dos vivos, não é? Será seletivo. 1 Tessalonicenses 4, 17, com 1 Coríntios 15, 50 e 51, somente os salvos irão ao encontro do Senhor nas nuvens, em um abrir e fechar de olhos. Hebreus 9, 28, Cristo aparecerá, o termo no original significa será visto, aparecerá, veja, será visto. É aí que está também uma grande defesa do arrebatamento secreto, porque veja, o termo aí significa será visto. E ele será visto por quem? No arrebatamento, veja aí: Cristo aparecerá segunda vez aos que o esperam para a salvação, ou Cristo será visto segunda vez pelos que o aguardam para a salvação. Será visto, o arrebatamento é secreto, ou seja, só a igreja o verá. O texto aí é claro. Quando a Bíblia diz que todo olho verá, ali já é a manifestação do Senhor. No arrebatamento não, no arrebatamento ele será visto por aqueles que o aguardam, que o esperam para a salvação. O aparecimento secreto de Jesus somente aos salvos não é novidade, como eu falei.
não é? Veja aí o texto, alguns textos que estão, não há tempo de ler aqui, vamos direto para o outro ponto, que ele também é esclarecedor nesse sentido. Atos 1, 9 a 11, Jesus há de descer assim como subiu. Note, na sua ascensão, somente a igreja ouviu subindo até as nuvens. Quem mais viu Jesus subindo? Quando Jesus começou a dizer aos seus discípulos, os seus discípulos estavam querendo saber lá sobre o futuro de Israel, e eles disseram: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino de Israel? E Jesus lhes disse: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E a Bíblia diz que ele, tendo dito isto, os seus pés começaram a se deslocar do chão, descolar do chão. E os discípulos, somente os discípulos, começaram a olhar para o céu e ver Jesus sendo assunto ao céu. O mundo não viu, só a igreja nascente, só os discípulos de Jesus olhando para o céu e vendo Jesus subindo. Dali a pouco veio uma nuvem e o ocultou aos seus olhos, eles não viram mais Jesus. Quem sabe alguns deles até se desanimaram e disseram: o nosso mestre foi embora, nunca mais veremos o nosso mestre. Mas naquele mesmo momento, diz a Bíblia, que 2 varões de branco se puseram em pé junto deles, e lhes disseram: varões galileus, porque estáis olhando para o céu? Esse Jesus que foi recebido no céu há de vir. Olha o que a Bíblia diz: há de vir, assim como para o céu ouvistes ir. Olha como a Bíblia é clara. Só os discípulos viram Jesus subir, e agora os anjos estão dizendo que, como só vocês viram Jesus subir, só vocês vão ver Jesus descer até as nuvens, porque vocês viram Jesus subindo até as nuvens, agora vocês vão ver Jesus descendo até as nuvens, e nós vamos ao encontro do Senhor nos ares. Aleluia. É por isso, irmãos, que o arrebatamento é secreto, não é invenção não, não é invenção de assembleiano não. Tem muita gente aí nos atacando: os assembleianos que inventaram. Onde inventaram esse negócio de arrebatamento secreto? Está na Bíblia, mas tem que estudar a Bíblia. Não é só ler a Bíblia e achar um texto lá isoladamente. Não, tem que estudar a Bíblia, tem que comparar Escritura com Escritura. A Bíblia é análoga, não é? Mas, irmãos, só para terminar então esse ponto do arrebatamento, letra C. Dizem que não haverá arrebatamento, tudo acontecerá de uma só vez, naquele dia. A partir da verdade contida em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, examinemos a sequência cronológica de Apocalipse 19 a 22, porque Apocalipse 19 a 22 é uma porção de Apocalipse que está inequivocamente está ordenada de maneira cronológica. Essa porção está em ordem cronológica, não tem como você dizer o contrário. A Bíblia vai dando pormenores, vai emendando um evento no outro, não tem como. Você pode perguntar para o maior erudito, ele pode até questionar a nossa visão escatológica, mas ele não tem como negar. Se ele é um exegeta de fato, porque tem muitos aventureiros por aí. Agora, exegeta mesmo, o exegeta de fato, que não transporta para a Bíblia o que ele acha, mas ele extrai da Bíblia a verdade, porque o termo exegese, ou exegese, não é? É o termo mais apropriado, porque esse prefixo ek significa extrair, tirar do texto o que é verdadeiro, e não exportar para ele o que você acha. Então, um verdadeiro exegeta, alguém que preza a hermenêutica de fato, a ciência e arte de interpretação da Bíblia, se você conversar com um exegeta, seja ele de qual linha for, ele não tem como negar que Apocalipse 19 a 22 está em ordem cronológica. Ele pode fazer outras ponderações, mas negar isso não tem como negar. E se você acompanhar essa sequência cronológica de Apocalipse 19 a 22, o que você vai encontrar? Você vai encontrar a igreja no céu, nas bodas do Cordeiro. Você vai encontrar Jesus vindo à terra, e a igreja com ele.
E se a igreja já vem com Jesus, é porque de fato a igreja já estava no céu, não é? Então que negócio é esse que a igreja vai passar pela grande tribulação? Meus irmãos, e ali vai emendando um assunto no outro e tal, e é pena que eu não cheguei ainda na parte da grande tribulação, senão eu poderia citar também até aquele texto de Apocalipse 4, que é um texto que também é muito importante, porque ele já mostra a igreja no céu, antes da grande tribulação, porque ali são mencionados 24 anciãos, e aqueles 24 anciãos, eles são apresentados de maneira simbólica. Não é que Deus está revelando para João, na verdade, o céu no futuro. Não é que hoje haja 24 anciãos lá no céu, não. Aqueles 24 anciãos, na verdade, eles apontam para a totalidade da igreja. 24 ali é 12 mais 12, as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos do Cordeiro. Mas não há tempo agora. Por que eu estou fazendo menção disso? Porque se você considerar aquela ordem cronológica que está ali, você vai ver que o arrebatamento acontece antes da manifestação do Senhor. Você vai ver que as bodas do Cordeiro, essa relação que eu apresentei aqui, essa ordem que eu coloquei, não é da minha cabeça. Essa ordem está baseada na Bíblia. E eu não vou ler aqui Apocalipse 19 a 22 agora, porque claro, seria uma leitura extensa, mas você pode ler em casa e conferir, pode conferir sem medo, você vai chegar à mesma conclusão. Mas veja aí, a ordem seria a seguinte: primeiro, Apocalipse 19, 1 a 10, você vai ver a igreja glorificada no céu. Você pode ler, você pode conferir. Apocalipse 19, 1 a 10, a igreja glorificada está no céu, está com o Senhor. A Bíblia mostra claramente que a igreja está no céu. Apocalipse 19, 1 a 10, não tem como você dizer que a igreja não está no céu. A igreja está no céu. Bom, se a igreja está no céu, não está na terra, é óbvio, não é? E na terra está acontecendo o que? A grande tribulação. Então a igreja não está participando da grande tribulação, porque ela está no céu, ela está glorificada, ela já foi galardoada. Agora, os versículos 11 a 19 vão apresentar o que? A manifestação de Cristo em poder e grande glória. Está claro lá, pode ler Apocalipse 19, 11 a 16, você vai ver Jesus montado no cavalo branco, não é, com vestes salpicadas e tal. É a manifestação de Jesus. E diz que ele vem com todos os seus santos. Por que ele vem com todos os seus santos? Porque os santos estão com ele, não é? Já estarão com ele nas bodas do Cordeiro. Então diz aí o texto que haverá manifestação em poder e grande glória. Versículo 19, capítulo 19, versículo 17 a 19, o Armagedon. O Armagedon, que é aquela batalha em que os exércitos do anticristo vão cercar Israel para tentar riscar Israel do mapa. Mas aí Jesus vem como Messias, aí sim Israel, veja como Israel está presente no plano de Deus. O Senhor vem para livrar o remanescente israelita, que estará cercado ali pelos exércitos do anticristo. E o Senhor, com o sopro da sua boca, diz a Bíblia, ele vai destruir os exércitos do anticristo. E é então o Armagedon. Versículos 20 a 21, a vitória de Cristo sobre o império anticristão, porque ele vai lançar o anticristo e o falso profeta vivos, diz a Bíblia, no lago de fogo. Eles vão inaugurar o inferno propriamente dito. Cadê tempo de eu explicar isso? Eu nem falei sobre o estado intermediário, não é? Mas veja que a pessoa que morre hoje sem Jesus, ela não vai diretamente para o inferno propriamente dito. A sua alma e o seu espírito, que são diferentes, mas são inseparáveis, eles estão unidos, não é? Que constituem o homem espiritual. Essa parte, no caso do ímpio, vai para a sepultura, ou é lançado no mar, ou é cremado. Claro que Deus tem poder de reconstituir tudo depois, porque nada se perde, aliás, não é? Mesmo que é cremado, não sumiu, a matéria está aí ainda, e Deus vai reconstituir tudo, não é? Na ressurreição. Então veja, no caso do ímpio, que morre sem salvação, o corpo vai para a sepultura, a alma e o espírito, que são inseparáveis, ficam sob o controle de Deus. Não vou dizer aos cuidados de Deus, que já é exagero,
mas ficam sob o controle de Deus, porque diz lá em Eclesiastes: o pó volte ao pó como era, e o espírito volte a Deus que o deu. O termo espírito ali, claro, abarca espírito e alma. A casa em que espírito é só espírito, a casa em que alma é só alma, mas a casa em que alma é alma mais espírito, e a casa em que espírito é espírito mais alma, porque constitui o homem interior. Não vá você abraçar esse tipo de teoria mirabolante que tem hoje em dia aí, que diz: não, o corpo vai para a sepultura, a alma vai para um lugar, o espírito vai para outro lugar. Não, espírito e alma são inseparáveis. A palavra de Deus penetra na divisão, Deus sabe da divisão, mas não quer dizer que eles são separados, eles são intimamente ligados, constituem um homem interior. Então veja bem, se a alma está nesse lugar intermediário, que é chamado de Hades em grego, não é ainda o inferno final. O inferno final é quando a pessoa, depois do juízo final, ela vai comparecer no seu estado pleno, espírito, alma e corpo. Deus vai reconstituir, no caso do ímpio. Claro que o salvo não, o salvo não é só uma mera reconstituição, o salvo será glorificado. Agora o ímpio, ele vai ser reconstituído para na condição plena, espírito, alma e corpo, comparecer diante do juiz. Aí sim, depois dessa sentença, é que a pessoa será lançada no inferno propriamente dito, que é chamado de Guiena, o lago de fogo. Tem outras expressões, que é o inferno final. O Hades não é o inferno final, é como se fosse uma antessala do inferno, não é ainda o inferno final. O inferno final é só depois do juízo final, não é? De maneira geral. Agora, o falso profeta e o anticristo, eles vão inaugurar, porque diz lá claramente, se você pegar o texto, você vai ver o termo grego, ele aponta para isso, que o anticristo e o falso profeta, eles vão ser lançados no lago de fogo e enxofre, vão ser lançados, ali é uma alusão ao inferno final. Aí você continua lendo, você entra no capítulo 20, capítulo 20 de Apocalipse. Jesus, quando ele se manifestou, diz a Bíblia que Satanás vai ser preso, um anjo será designado para prender Satanás, um anjo que desce do céu. Alguém diz: não, esse anjo é Jesus. Não, Jesus já está na terra, Jesus já desceu, não pode ser a mesma pessoa. Mas quem se apega a essa escola aí que diz: não, o milênio já aconteceu e tal, é uma leitura preterista do Apocalipse, não é? São os amilenaristas, que têm uma visão preterista e etc, e eles vão dizer isso: não, esse anjo que desce para aprisionar Satanás, para prender Satanás, é o próprio Jesus. Não, mas Jesus já está na terra, Jesus já desceu, não pode ser o mesmo. Então veja como são detalhes, nós temos que observar. Então logo em seguida, capítulo 20, versículos 4 e 5, vem a ressurreição dos mártires da grande tribulação, que eu ainda nem falei sobre eles, mas eu estou aqui apresentando uma ordem cronológica. Vem depois o milênio, nos versículos 4 a 6, o milênio. Depois vem, nos versículos 7 a 10, a liberação de Satanás após o milênio e sua condenação final, não é? Depois, capítulo 20 ainda, versículos 11 a 15, vem o juízo final. Veja como está em ordem cronológica. E os capítulos 21 e 22, aí nós vemos a descrição de novos céus e nova terra. Então em Apocalipse, os capítulos 19 a 22 estão em ordem cronológica, e essa ordem cronológica não tem como escapar dela. Essa ordem cronológica vai deixar claro tudo que nós estamos falando, que vai ter primeiro um arrebatamento pré-tribulacional, a igreja vai estar no céu, lá nas bodas do Cordeiro, sentaremos prazenteiros. Ó que gozo verdadeiro com Jesus, pois no céu não há mais pranto, eis que tudo será canto. Cristo vem buscar os santos, aleluia. Sim, à mesa sentaremos e com Cristo será aleluia.
Quão felizes nós seremos com Jesus, para sempre gozaremos e com Cristo reinaremos, sua glória fruiremos. Aleluia. Ó irmão, por Deus liberto, pelo sangue estás coberto, tens o teu perdão bem certo, salvo está. Voz de júbilo ouviremos,